Êxodo capítulo 19, no verso 1, eu queria chamar a atenção para uma palavrinha muito importante. No primeiro mês, capítulo 19, verso 1, no primeiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no terceiro mês, diga terceiro mês, que saíram do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali se acampou-se em frente do monte. Muito bem. Aí, mais um pouquinho abaixo, lá no verso 11, no verso 10, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os. Hoje e amanhã lavem eles os seus vestidos. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia descerá o Senhor diante dos olhos de todo o povo no monte Sinai. E ali marcará os limites ao povo em redor. No versículo 14, então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram os seus vestidos. Não é? Lavar os seus vestidos. No verso 13 faz que ele tocou o chofar. Tocou o chofar, aqui fala buzina. Eu fico triste com essas traduções, né? Buzina, a palavra é chofar. Trocou aquele chifre de cordeiro longamente, né? Longamente, sentido de vitória, né? E depois, naquele momento, o verso 20, tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Não é? E então, o que acontece? Deus, no capítulo 20, então Deus falou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa a enumerar os 10 mandamentos. Não é? Na verdade, não são só 10. Aqui são 10, mas são mais de 33 ou 40 mandamentos que a Bíblia tem. Tá? Esses são os 10 mais importantes. Bom, então o que é importante aqui? Irmãos, lembra que eu falei no sábado passado? Celebrar Páscoa é o nível de sair da escravidão. Né? Algo que te prende, pecado, vício, tudo aquilo que o mundo nos agarra, isso é Páscoa. Páscoa é uma declaração da sua liberdade. Sair do Egito, fazendo uma analogia com a nossa conversão. Assim também nós, não é? Como o povo hebreu, a mão de Deus forte tirou aquele povo do Egito, a mão de Deus forte tira cada um de nós das trevas, desse sistema do mundo. Isso é Páscoa. Páscoa declara, Yeshua, Jesus é a nossa Páscoa, é aquele que tira o pecado do mundo, tira a escravidão. Agora, Deus nos coloca como povo hebreu a caminhar no deserto. Então Deus nos trata no deserto. Muitos crentes falam assim: mas está um deserto a minha vida. Eu falo, glória a Deus, porque Deus nos trata no deserto. Se Deus quisesse somente a vida eterna para você, bastaria você aceitar o Senhor Jesus hoje e morrer amanhã e ir para a glória. Para que você tem que ficar aqui enfrentando gripe suína, né? E gripe do frango, e amanhã vai ser gripe do sei lá de quê? Então fica aí gente, não é? Sofrendo, e a Coreia do Norte agora querendo fazer um alvoroço ali, ameaçando as nações, ameaçando o mundo, e fica o outro lá querendo riscar Israel do mapa, e tudo. Olha, o mundo está borbulhando. Vocês entendem isso? Estão vendo como é que o mundo está agitado? A Europa está fria. Meu sobrinho está me ouvindo aí, coitado, né? Que ele entenda essas boas palavras. Não é para amaldiçoar a Europa, mas a Europa está fria de relacionamento, de espiritualidade. A Europa está caindo, está esvaziando, não é? As igrejas fechadas, as igrejas evangélicas também poucas. As igrejas luteranas, grande parte delas fechadas, como na Alemanha, por exemplo, várias igrejas luteranas fechadas, não funciona mais, não tem gente. Os jovens não querem saber de Deus, não é? Então a coisa está esfriando. E Estados Unidos, pastor Edson, na minha opinião, o senhor pode até me ajudar, não a igreja brasileira lá, que você chefia, eu sei que Deus tem levado muitos brasileiros ali à Europa, aos Estados Unidos, para reavivar. Eu até acho, sem falsa modéstia, que a Europa, os Estados Unidos, trouxe ao Brasil a história de Jesus. E nós agora estamos levando para eles, muitas vezes, o Jesus da história, não é? Levando esse reavivamento. Quem diz isso sou eu, não. Os próprios americanos que aqui vêm, quando ficam aqui conosco, falam: vocês estão melhores que a gente.
Vocês estão mais apóstolos, mais profetas, a palavra é mais forte, porque os Estados Unidos também está em crise, não é? Está em crise. Crise moral, crise ética, crise econômica, crise financeira, crise social, não é? Você vê que a criminalidade tem aumentado nos Estados Unidos. Então a gente vê que os Estados Unidos também está sendo tratado por Deus. Começou na Europa, agora Estados Unidos. E Deus está no controle disso. E Deus está no controle. E o terceiro mundo está sendo muito avivado. Brasil, países da América Latina, África, Argentina, a gente tem visto o mover do Espírito Santo mais forte. Deus está no controle de tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer, que eu dizia sábado passado, que o nível de Páscoa é assim. Quando Deus manda contar da Páscoa até Pentecostes 50 dias, que é chamado em hebraico de Sefirat HaOmer, que é contar os molhos, o que acontece? É um tempo de preparação para a conquista da nossa liberdade. Diga amém. Uma coisa é ser livre, outra coisa é ser liberto. Então, quando o povo sai do Egito, saiu do mundo, ele sai. Mas ele pode sair e ficar com saudade daquele mundo. Então, o processo de libertação é um processo que dura a vida toda. Mas tem um período que é chamado de Páscoa a Pentecostes, que Deus quer fazer algo. Pentecostes significa intervenção divina. Diga comigo, intervenção divina. Deus quer fazer uma intervenção divina. Assim, a Torá, quando foi dada no Monte Sinai, que a festa de Pentecostes celebra o recebimento, o mundo matava, estrupava, roubava, furtava, o mundo tinha várias mulheres. Então, quando Deus dá a lei, Deus não deu a lei para o povo judeu cumprir, ele visava a humanidade. Quando Adão caiu, se separou de Deus, Deus começa a preparar, ali em Êxodo, em Gênesis capítulo 3, quando falou que de uma mulher sairia alguém que esmagaria a cabeça da serpente, lembra? Deus começa ali a já profetizar o seu próprio filho para trazer essa redenção, trazer esse resgate e voltar ao Éden. Então o que Deus está fazendo aqui nessa manhã é levar o homem ao Éden de novo. Esse é o plano da salvação, levar o homem ao Éden. Então isso é um processo. É um processo que vai levar tempo. Mas tem uma fase da vida que Deus quer que você saia da Páscoa e entre em Pentecostes. E isso Deus manda contar 50 dias para chamar a sua atenção para você se preparar. Então, a contagem de 50 dias, hoje as igrejas cristãs em geral não celebram essas festas, não porque não querem, porque não sabem. Porque Roma tirou isso da história da igreja. A igreja do primeiro século, do segundo, do terceiro, celebravam essas festas, faziam esse culto aqui, lendo a Torá. Você vê isso nos livros. Por que perderam? Porque Roma, a igreja de Roma, foi uma das grandes igrejas, uma grande igreja, sem dúvida que foi, mas ela também tirou as raízes judaicas da fé, através dos concílios de Nicéia. Só de Nicéia foram 4. Concílio de Trento, Concílio de Éfeso. Então essas encíclicas dos papas foram tirando a igreja das suas raízes judaicas. E foram jogando o latim, jogando a cultura, jogando o romanismo, e muitas vezes hoje, para não dizer, com muito respeito aos católicos, o paganismo. Então há muito paganismo dentro das nossas igrejas, inclusive evangélica. Há muito paganismo, né? Então essa festa de Pentecostes é importante, porque é uma festa que dá um nível, te coloca num nível de uma intervenção divina. Porque assim como Deus deu a Torá, nesse mesmo dia que os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, o Espírito Santo vem sob a forma de língua de fogo e ali batiza aqueles apóstolos. Então isso não foi do homem. E Pedro passa a ficar intrépido, ele estava com aquela vergonha, aquele medo de falar de Deus, ele abre os